que o mais assustador é quando mostra a imagem do capacete dele. Ali tu tem a real dimensão da altura. Da onde o cara tá. Sim, tem prédio do lado, cara, que é do mesmo tamanho do cara. Mas é... E a preparação dele, meus 50 anos. 50 anos esse cara tem. E tá encarando um troço desse. Olha aí. Ó. Esse aí é o cara do rapel dele ali. Que leva ele. Porque ele não sabe fazer, né? Os caras literalmente só amarram ele e vai soltando. Ele não sabe fazer o rapel até aí. Aí. E isso tudo, isso aí é o Globo Esporte. Aí. Olha lá. Cara, imagina a pressão. Ah, e a porrada que ele dá ali quando chega. Uhum. Aí, olha ali. Se bem te conheço, já tá gravando, né, seu Rick? Ah, já estamos gravando. Bom, gente, então, primeiro de tudo, estamos aqui. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro. Tem alguns avisos hoje. Hoje o meu cachorro faz 16 anos. Hoje faltam 30 dias para a feijoada com samba. Belo, Péricles, Denis DJ, Pichote. Cara, é a primeira vez na história que a feijoada vai começar ao meio-dia. Ela sempre começa uma. Pra gente conseguir tocar todo mundo, a gente vai ter que abrir meio-dia. Então, faltam 30 dias. Tu vai estar vendo isso aqui um pouco mais tarde, mas ainda corre e tenta garantir teu ingresso, porque realmente eles estão acabando, graças a Deus. E vai ser um mega evento. O ano passado tivemos quase 22 mil pessoas e a gente vai estar circulando de novo por esses... E é um sucesso, né? É um sucesso. Se 13 consolidou anos, de uma maneira que Não tem quem é de Porto Alegre e não sabe o que é feijoada com samba. Exatamente. Cara, e a feijoada... E agora eu vou ter que conectar tudo, né? Vocês estão vendo pela primeira vez aqui um negócio diferente aqui no Vinhascast nesses 5 anos. Que a gente isso aqui é ao vivo, tá, gente? Pra quem é aqui do Sul e pra quem principalmente é de Porto Alegre, sabe que aqui tem um prédio administrativo que parece muito uma rampa de skate. E isso aqui foi desejo de todo mundo. Tá aí, ó. Essa imagem aí mostra bem. E um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, que é a Red Bull, e eu tava até comentando aqui com o Diogo que isso aqui é um projeto mundial. Então, a Red Bull Mundial hoje tá aqui em Porto Alegre, porque o Sandro Dias, skatista, que eu fui pesquisar, não sou do mundo do skate, o Sandro Dias tá com 50 anos e com aquele shape ali, e vai, né, o famoso dropar essa rampa hoje com esses níveis aí. E é ao vivo. Eu combinei com o Diogo, se tinha algum problema, eu disse, cara... Isso é um marco no mundo, né? Então é um evento mundial que a Red Bull tá gerando seus conteúdos aí. Então a gente vai estar transmitindo isso porque ele vai, pelo que eu já me disseram, o pessoal da Red Bull, ele vai começar pelos pequenininhos, depois ele vai subindo e aí o último nível realmente é o mais alto lá. Ô Rick, dá uma olhada pra mim aí, mas eu acho que vai dar uns 50, 60 metros. Dá uma pesquisada só na internet, por favor. E aí, cara, vai ser o drop mais alto do mundo, né? Então, cara, eu pedi pro Diogo ver se tinha algum problema pra gente ficar transmitindo isso. Então, dia 25 de setembro aqui, recheado aí de informações. De informações. Mas, Diogo, a gente já conversava aqui no bastidor um pouco, né, sobre pra onde que a gente ia levar essa conversa. Mas eu tenho um negócio, cara, que é agradecer o tempo, cara. Sabe, assim, ontem, né, eu vi ontem que tu tava no estádio do Palmeiras lá, e já tá aqui em Porto Alegre, já veio direto pra cá, deu um beijo na família e e veio aqui gravar, então é agradecer o tempo, cara, porque, te falei tanto, com 43 anos e 2 filhos, um senhor de um cachorro de 16 anos, né, casado com a Fernanda, e a gente vê, cara, que o tempo realmente, cara, ele é o bem mais precioso que a gente tem. O resto todo a gente vai dando jeito, cara, vai se virando, vai indo, né, e vai aprendendo que os problemas eles acontecem e não nos basta só resolver, né, não adianta ficar muito ansioso com as coisas. Então, obrigado, cara, obrigado por ter vindo pra cá e compartilhar da tua história aqui, que a gente já viu que tem muitos pontos em comum, né, muitos amigos em comum, inclusive o Cleitinho, um beijo pro Cleitinho, que tava aqui gravando comigo. Jogava bola no Santos Dumont, lá na Venceslau. Cara, tem um comentário dele que foi muito bom. E aí, cara, eu tenho um ex-sócio, porque ele hoje em dia tá na carreira pública, assumiu semana passada a presidência do DEMAI. Ele foi secretário de desenvolvimento de Porto Alegre, que é o Vicente Perrone. A gente foi sócio 11 anos, cara. E eu fui descobrir coisas dele no podcast, cara, que eu gravei. Já gravei 3 podcasts com ele. E que ele foi entregador de pizza nos Estados Unidos. Eu não sabia dessas coisas, porque, cara, não é teu papo do dia a dia, né? E o Cleitinho foi a mesma coisa. O Cleitinho foi assim, meu, tu nem sabe. Fui jogar futebol e aí, sei lá, um time do interior convidou ele pra ir treinar no interior. E o pai dele foi, pra tu ver como o mundo gira, né? Aí o pai dele foi ver um jogo dele.
Ele falou assim, cara, tu é muito habilidoso aqui, mas tu é lento, vai estudar. Resolveu a carreira ali. Resolveu Se a ele carreira. tinha dúvida. Exatamente. Pô, Vinhas, eu que agradeço o convite, né? Dessas coincidências da vida. Estávamos comentando aqui que a gente vinha falando de ti, do momento lá em Gramado, das entrevistas lá em Gramado. E aí no outro dia a gente se encontra no aeroporto e aí a gente se conhece pessoalmente e tu faz o convite. Então, eu que agradeço aí tá aqui. Vamos fazer um bate-papo, ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha carreira, né, dos empreendimentos aí, desse desafio que é empreender, né, principalmente aqui no Brasil. Né? O meu tá do Laurido. Então, o meu Kianinho, Jesus. Então, assim, cara, tô muito satisfeito, muito feliz de estar aqui pra gente bater esse papo. Que legal, cara. Ô, Diogo, começa contando, então, assim, cara, quem tu é hoje, assim? O que que tá acontecendo? E daí a gente vai puxando, cara, vamos batendo papo, vamos puxando da onde veio. Vamos lá, cara. Eu gostei muito da tua introdução, né? Tu te apresenta já. Eu sou o Diogo, tenho 40 anos, né? Sou casado com a Jones, sou pai da Olivia, né? Então, acho que hoje é o meu principal papel aí na vida. E ela me ensina todos os dias aí a ser uma pessoa melhor e tá buscando sempre também dar o exemplo para ela e mostrar como é que esse mundo aí que tá cheio de desafios, né? E isso começou... Cara, eu sempre tive o sonho de estar no futebol, né? Primeiro, todo mundo, que nem o Cleitinho, querer jogar. Eu percebi muito cedo, eu não precisei ninguém me dizendo assim, tu é lento, tu é isso. Mas eu tive a chance, cara, de vivenciar o mundo do futebol muito cedo. Minha mãe foi a primeira assistente social do Inter, né? Então, uma das primeiras no Brasil foi quando o Medina faz aquele trabalho de consultoria no Inter e monta uma equipe multidisciplinar na base. Então, eu já jogava na escolinha do Inter, sempre morei perto do Beira-Rio, então eu já vivia ali aquele dia a dia das escolinhas, né? Mas eu começo a vivenciar como é que é o negócio de futebol, né? Como é que é o business de futebol. Então, muito cedo aquilo me despertou e falou, cara, é isso que eu quero. Eu não sabia muito bem por onde perto. mas eu vou estar aqui perto. E aí eu tenho a chance de participar, ou ao menos vivenciar, né, toda aquela transformação de gestão do Inter com o Fernando Carvalho. Então, quando ele estava nas categorias de base, né, era a época que a minha mãe estava lá, depois ele tenta a candidatura e não consegue se eleger, e depois ele volta, então eu consigo realmente ver ali toda aquela transformação de gestão e da profissionalização que aquilo aconteceu. Eu tinha 12 anos nesse meio do caminho, mais ou menos 15 ali quando ele volta para a gestão, e aí eu começo, cara, é essa área que eu quero trabalhar. Então, cara, eu me formo... Cedo pra caramba. Eu me formo na escola e aí eu já tinha direcionamento. Eu queria fazer administração, o mais próximo do esporte e o marketing esportivo, né? Em São Paulo já tinha na SPM uma parceria com São Paulo para fazer uma graduação, pós-graduação na parte de gestão esportiva, mas aqui não tinha nada. Então, eu acabei indo para a SPM, me formo em administração com ênfase em marketing, mas já com esse viés pensando sempre no futebol. Minha família tinha uma relação muito próxima com a Dado Beer. Meu primo foi DJ da casa por muitos anos, então a gente comemorava no Dado. Quando eu passo na faculdade, a gente foi jantar lá e a minha mãe brincou com a gerente na época, com a Dionete, falou, o guri passou na faculdade, não tem uma vaga para ele. Falou, hoje não, mas semana que vem passa aqui. E aí, antes de começar a faculdade, eu já começo a trabalhar na Dado Beer como estagiário, e aí começo a trilhar uma carreira na área de gestão de gastronomia. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, cara, todas as áreas, né, de uma operação gastronômica, cara, e de eventos. Fui feliz no Dado Beer, cara. Então, fui assim, qual era a minha grande vantagem? Né? Agora tu fez a frase que todo mundo fazia. Eu ia apresentar um trabalho, não tinha um professor que não tinha uma lembrança da Dado Beer. Não tinha um colega que não levantasse a mão e falasse assim, pô, mas eu fui numa festa, fui num evento, fui nisso. E isso me facilitava muito. Então, assim, eu contava a história sempre, né? A introdução da história da empresa, e depois eu ia para a atividade fim dos trabalhos. E isso me ajudou muito a conhecer muito os processos, o dia a dia, como é que realmente funcionava cada área da empresa. Isso me oportunizou, em 8 meses de empresa, ser convidado a ser supervisor da área de suprimentos, e eu passo a fazer parte de um comitê gerencial. Então eu era muito novo, eu estava com 18 para 19 anos, eu já tinha um papel de gestão, de liderança, e começo a ter algumas atividades muito importantes no dia a dia do restaurante, como controlar, por exemplo, o CMV. Então a gente, quando faz esse trabalho, era um dos primeiros restaurantes em Porto Alegre que tem um controle diário
do CMV, então era na ponta do lápis mesmo. A gente fechava o almoço já sabendo quanto que gastou, quanto que tinha ultrapassado para corrigir para a janta e preparando essa operação para os próximos dias. Não, quando eu começo era assim, esperava fechar o mês, aí tu pegava todas as tuas compras, via receita e falava, ó, deu um prejuízo, deu um problema, deu não sei o quê. A gente começa a antecipar isso, a gente começa a fazer isso diariamente e começa a ter os ajustes diários para essa operação ser lucrativa. Então isso para mim foi uma grande experiência. Tive muitos mentores lá, que eu sempre que posso agradeço. O Daniel Santoro, que era um dos CEOs da operação junto com o Dado, né? Depois a Dionete e o Adrian. E aí eu acabo saindo dali. Mas ficando ali um pouco, cara, assim, porque é muito novo, né? Eu lembro que, como eu te falei, né? Eu fui tenente do Exército durante 7 anos e eu fui com 19 anos e fui pra Santa Maria. E lá eu comandava 64 pessoas que todas eram mais velhas que eu. Sim. Né? Como é que foi pra ti isso, cara? Como é que foi, assim, chegar lá, né? Ser reconhecido, isso eu já mostra a competência da gestão, né? De independente da idade, se vê uma pessoa responsável. Eu sempre falo pra galera assim, eu entendo que tu é novo, mas com 19 eu já morava sozinho, já andava armado, já tinha minhas coisas, então eu sei que dá. Mas eu aprendi ficando mais velho e cada um tem seu tempo. Exato. Né? A maturidade para cada um chega de um jeito diferente. Exatamente. Então, assim, isso eu entendo, mas eu também não posso deixar confortável do tipo assim, eu sou muito jovem, tô com 29 anos. Cara, não. Né? Não. Já temos que estar um pouquinho mais pra frente. Cara, para mim foi muito interessante, sim, porque quando eu entro, assim, eu sempre fui um cara que gostei da prática. Eu sempre gostei de aprender com a prática. Então, quando eu entro ali no estágio, eu fui fazendo tudo que eu fui fazendo ali, nada eu tinha feito na vida. Então, eu tava numa operação de restaurante, eu comecei a receber mercadoria. Eu tinha uma responsabilidade para ver se... Cara, desculpa, mas ele tá... ele atendeu, desculpa, cara, mas enfim. Eu comecei a fazer coisas ali que tinha uma responsabilidade muito grande na operação que eu nunca tinha feito na vida. Então, conferir uma mercadoria. Daqui a pouco eu descubro que tem um fornecedor que tenta sempre me sacanear. Aí eu começo a ficar mais atento. Daí eu começo a ter alguns processos ali de negociação, de controles. Eu falei, isso aqui é legal. Então eu fui aprendendo muito ali no dia a dia. Quando eu tenho a oportunidade, eu já tinha identificado algumas pessoas internamente que me ajudavam mais, que estavam mais disponíveis. Os caras, quando eu falo assim, cara, tô sozinho aqui, me dá uma mão, o cara ia lá, me ajudava. Quando eu recebo essa oportunidade, eu vou lá e chamo um deles e falo assim, cara, recebi uma oportunidade aqui e queria te convidar para trabalhar comigo. Vem comigo. Se tu falar que vai, eu vou aceitar. E o cara falou, tá fechado. E aí a gente passa a trabalhar assim, cara, foram acho que uns 2, 3 meses que, tipo assim, eu não entendia nada do processo, né? Então, assim, eu fui construindo aquilo com a prática. Então, a gente ficava assim, nós recebia mercadoria o dia inteiro, nós arrumava coisa o dia inteiro, até que um dia nós falamos, só um pouquinho. Cara, e se nós receber só de tal horário a tal horário? E se nós ficar nesse horário aqui só arrumando, só separando? E aí a gente começou a criar processos ali internamente que isso foi facilitando a vida de uma maneira assim que daqui a pouco estava sobrando tempo. Famosa, né? A dor ensina a gemer, né? Então, e isso foi facilitando. E aí a gente foi abrindo vagas para outros estagiários que nem eu, aí a gente foi abrindo vagas para outras áreas que a gente não tinha, às vezes, tanta preocupação, então começou a trazer a área da nutrição para perto para ter um controle mais diário desses detalhes, seguindo as boas práticas de fabricação. Então isso para mim foi muito bacana, assim, porque eu fui descobrindo também esse papel de liderança ali e de organização, sistematização, processos na prática. E aí, claro, daí eu fui trazendo as pessoas que tinham mais experiência também para me ajudar nisso, e isso facilitou bastante. Mas eu sempre tive um olhar muito de comunicação e liderança desde a época do colégio. Então, no colégio, o Grêmio Estudantil, eu era o presidente, tinha o campeonato, eu organizava. Na época que nasceu o Kazuca, né, que juntaram várias escolas, vários grêmios estudantis, eu estava lá no meio. Então, assim, eu sempre tive esse olhar e percebendo as oportunidades, eu ia me encaixando. Então, quando eu chego no Dado, eu estava muito ainda com esse olhar, assim, cara, eu vou pegar essas oportunidades, eu vou indo, e não olhava aquilo ainda como uma carreira, olhava mesmo assim, cara, eu tenho que aprender, até que chega um momento que eu falo, opa, agora eu já tenho uma estrutura aqui de equipe, eu tenho uma responsabilidade, o meu orçamento é um orçamento, né, importante aqui, e aí eu começo a ver aquilo ali como uma carreira, como algo assim, cara, agora isso aqui é algo que eu vou me preparar melhor. Então eu começo a estudar também sobre aquilo ali, né? Eu começo a ser direcionado para aquela operação, né? Então assim, cara, tu quer seguir na área de gestão operacional, que é dentro do restaurante, então tu vai controlar
todo, né, o atendimento, a cozinha, ou tu vai para o lado dos números, então eu começo a entender que tem alguns caminhos de carreira ali dentro. Mas o futebol sempre em paralelo eu continuei acompanhando. Então eu ia fazendo alguns cursos, participava de congressos, seminários, sempre que tinha uma oportunidade, porque eu ainda tinha o vínculo com aqueles atletas que eram da base na época da minha mãe, dos profissionais que estavam lá trabalhando nos clubes, né, dessa época, então eu ainda encontrava as pessoas, muitos iam lá almoçar, jantar, então mantinha sempre esse contato, e isso foi me reacendendo uma chama, até que um dia eu vou participar de um FUTCOM, que era um congresso que o Parreira organizava no Rio de Janeiro. E aí Isso que ano, mais ou menos? Isso 2009. Um pouquinho, né? E foi porque... Não, foi de curioso. Tá Foi, vou pegar aqui um final de semana, vou lá acompanhar, vou ver como é que é. E aí, quando eu volto, eu falo, cara, se eu não tentar trabalhar com futebol agora, né, porque eu já estou num nível de gestão, já tinha um cargo, digamos, de executivo dentro dessa operação. Se eu não arriscar agora, eu posso ficar lá na frente frustrado de não ter tentado, né? Ou eu sigo aqui. E aí, quando eu volto do FUTCOM, eu logo me inscrevo num curso da Perestroika que tinha aqui, que era uma pegada muito de experiência. Então, existe ainda, cara. Eu gravei, não sei se o Rick tava aqui, mas eu gravei com o Jean. Sim, o Jean foi meu contemporâneo na SPM, conheci ele na SPM, depois ele entra... Ele foi pra Portugal, a gente gravou, agora não sei se ele tá morando em Portugal ou se ele veio pro Brasil, mas ele tava morando em Portugal e abriu a Perestroika. Lá. E aí eles foram muito hoje pro digital, pra parte de experiências e tal, e aquilo, cara, quando eu faço aquele curso, assim, que teve Dunga, PVC, Rodrigo Caetano, aí tinham jogadores da dupla que fizeram um bate-papo. Teve um professor que era um brasileiro, o único brasileiro na Universidade de Futebol em Liverpool. Aí, tipo, eram 12 encontros que cada encontro tinha uma temática. Eu falei, cara, é isso. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu começo a buscar outros cursos, faço o curso de gestão, que o Inter tinha uma parceria na época, que era como se fosse um pós-graduação em gestão no esporte. E ali eu começo a me conectar, me encontro com um ex-colega que já tinha uma empresa de marketing esportivo, mas não conseguia operar, porque ele tinha uma outra atividade. E ele, cara, o que tu tá fazendo aqui? Não sei o que. Eu falei, cara, tô estudando, eu quero trabalhar nessa área. Deixa eu interromper. Explica para nós o que é marketing esportivo nessa época aí. Cara, nessa época, marketing esportivo, até hoje ele é meio confuso, mas naquela época se falava muito da questão da utilização da imagem do atleta, né? E algumas ativações com isso, assim, tá? Marketing para os clubes era o patrocínio, né? Então como, né, colocar o patrocínio, as ativações, e com os atletas já tinha esse viés de utilização da imagem para algumas campanhas e tudo mais. E aí, quando esse meu colega me chama, eu falo, cara, legal, mas assim, se a gente for trabalhar só a parte de atleta, aqui no Sul é muito limitado, como é que a gente vai conseguir desenvolver? E se a gente for para o lado da gestão, né? Vamos tentar achar um clube, fazer alguma coisa. Ele falou, cara, eu tenho um pessoal que eu tenho um contato em Garibaldi, e aí a gente vai lá e apresenta, era um projeto que a gente ia entregar trabalho, era só isso. Né? Falou, cara, a gente vem para cá, a gente vai ajudar a organizar o clube, a gente vai ajudar a estruturar as receitas, os processos, e aí com isso a gente monta um planejamento para o clube. Então, até agora, semana passada, eu encontrei ele lá em São Paulo, hoje ele está na Portuguesa, ele falou, cara, a gente foi visionário, e eu não tinha me dado conta, porque hoje o que está acontecendo com a SAFs é exatamente isso que a gente fez em 2010 lá no Garibaldi. Era adquirir, né, ou fazer a aquisição de toda a área do futebol e gerir isso de uma maneira profissional. Né? Só que naquela época não tinha todas essas garantias jurídicas e tudo mais, então era uma parceria, a relação de parceria ali. E aí, com essa experiência de estar... Hoje sou eu. Eu tô segurando aqui para não... Não, cara, já teve convidados maravilhosos aqui, cara, que derrubaram 5, 6 vezes o microfone. E eu já dei um tapão. E aí, com isso, cara, eu acabo conhecendo como é que é o dia a dia do futebol no interior, assim. Então, assim, a dificuldade, os desafios... As pessoas falam, vocês são loucos, eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro no futebol no interior, eu não sei o quê. Mas aquilo ali, para mim, foi como se eu estivesse indo, né, fazer um MBA, né, fora do país aí, porque, assim, viver aquilo ali no dia a dia,
ter o contato com a federação, com os clubes, receber os clubes lá quando a gente ia jogar, ir jogar fora, montar toda a logística. Cara, isso me deu um olhar muito mais amplo, né, para toda a gestão. Quando chega no final do ano, os caras esperam que a gente vinha com dinheiro. A gente falou, cara, a gente combinou que era trabalho, encerramos o projeto e aí a gente foca na questão da imagem de alguns atletas. A gente trabalha com o Tinga, então quando o Tinga está voltando da Alemanha para o Inter, naquela Libertadores, a gente faz todo o trabalho com ele de preparação para ele chegar, as ações de marca, a gente faz um Media Kit, então pessoal, né, a gente fazia um Media Kit mesmo que tinha que entregar, não era nada digital. Não era né? um... Não era um PDF, não era um PDF para mandar, então assim, a gente tinha uma caixinha. Flavinhas, a gente tem as alturas agora, Ah, 65 metros total. Caramba. Vai descer 55 agora. Imagina tu olhar pra baixo, tá sozinho no skate. Cara... Não, parabéns. Eu nem imagino quanto esse cara tá ganhando, mas ele merece cada centavo. Imagina, meu, 50. Ele já foi no 30, no 40, no 50. Acho que o mais assustador é quando mostra a imagem do capacete dele. Ali tu tem a real dimensão da altura. Da onde o cara tá. Sim, tem prédio do lado, o cara que é do mesmo tamanho do cara. Mas é... E a preparação dele, meu, 50 anos. 50 anos esse cara tem. E tá encarando um troço desse. Olha aí. Esse aí é o cara do rapel dele ali. Que leva ele. Porque ele não sabe fazer, né? Os caras literalmente só amarram ele e vai soltando. Ele não sabe fazer o rapel até aí. Aí. E isso tudo, isso aí é o Globo Esporte. Aí. Olha lá. Cara, imagina a pressão. E a porrada que ele dá ali quando chega. Uhum. Aí, olha ali. Foi, tá vivo. Bora. E então tava comentando como foi bom essa experiência de estar lá no clube e depois começar a trabalhar com os atletas. Então, assim, a primeira grande ação que a gente faz com o Tinga é um site. Na época o Ronaldinho tinha lançado um site, então a gente contrata a mesma empresa, faz um site que tinha uma grande galeria de fotos. Então isso era o que tinha de mais moderno, né? Não tinham ainda as redes sociais. E aí depois a gente começa a trabalhar outros assuntos. E aí, cara, quando eu vi... Como é que é trabalhar, cara? Porque assim, isso tudo depende muito da visão do jogador, né, meu? Que assim, eu te falei, né? Andei muito longe do futebol, mas, cara, invariavelmente tu escuta as histórias dos jogadores que saem do futebol, 2, 3 anos, cara. Infelizmente, ainda tem muito poucos, proporcionalmente, que sabem fazer gestão do dinheiro que ganharam. Exato. E se afundam em dívidas, enfim, querem manter o mesmo padrão. Poderiam, né, se conseguissem ter uma gestão melhor durante o seu tempo lá. Mas como é que foi esse processo lá, meu, quando, né, aquele jargão lá, né, tudo era mato, né? Como é que pra pegar confiança? Que o Tinga é um dos caras que a gente sabe que já tava preocupado, já sempre... O Tinga sempre foi muito diferente, assim, a visão dele de mundo, a visão dele do futebol, da indústria, ele sempre foi diferente. Né? Quando ele volta ali da Alemanha, ele era um cara muito consciente com isso. Então ele era muito consciente com o dinheiro, muito consciente com a imagem, muito consciente com todas as ações que ele tinha que fazer. E isso nos ajudou muito a entender esse modelo. Então, assim, daquela geração ali do Inter de 2010, assim, ele era um dos caras que já era uma referência, já era líder, né? Então isso ajudou muito no entendimento do trabalho, assim, dele dar a importância para aquilo ali, né? Mas é como tu falou, assim, a maioria dos jogadores não vão entendendo aquilo ali, o quão é importante no começo, e aí vão perceber só no final, e aí, poxa, eu podia ter começado antes, ou podia ter feito alguma coisa nesse sentido. E aí, com esse contato com o Tinga, eu começo a perceber o quão solitário é o atleta, Tá. né, nas suas decisões e na sua gestão da sua carreira. Então, assim... normalmente ele tem um empresário que faz a gestão, que faz a intermediação, que faz a negociação dos contratos, do seu salário, de quais as condições que vão ter com o clube, tempo, mas assim, o dia a dia dele, aonde que ele coloca o dinheiro, aonde que ele investe, com quem que ele investe, como é que ele vai procurar o melhor negócio, como é que ele vai negociar isso da melhor maneira. E aí um dia, com um bate-papo informal com um ex-executivo do futebol, a gente estava conversando, tomando um café com o Chumbinho, e ele começa a falar, cara, a quantidade de atletas que batem aqui na minha porta e me procuram para ajudar com corretor de seguro, para montar um negócio para a esposa,
para ajudar com algum negócio da escola, com um documento, veio de fora do país, precisa ajuda com o CPF, precisa ajuda para fazer um câmbio. E aí a gente começou a perceber uma oportunidade de mercado que tinha ali, que seria cuidar e assessorar o atleta em todas essas áreas, que normalmente o empresário estava mais preocupado com a questão futebolística ali do atleta, né? Então, naquele momento, a gente percebe... Sim. Tu vê, né? O quantos, por trabalhar anos e anos com noite, quantos caras, os amigos, né? O famoso amigo, cara que até morar junto moram, né? Mora junto, Mas... e é os caras que mais trazem negócios ou oportunidades, porque convivem junto, e aí as pessoas vão se aproximando. Em vez de se aproximar do atleta, vão se aproximando de quem está em torno. E aí, claro, sim, e a maioria também dos que eu conheci, não preparados. Sim. Então, e aí também se acham que são os jogadores, né? Então, Ou querem viver aquela vida do jogador. Né? Exatamente. Mas aí dá um baita. E aí o jogador também precisa ter essa consciência que é o seguinte, primeiro que é ele que é o jogador, primeiro que a decisão ela vai refletir na vida dele. Então, por mais que a gente faça um plano aqui e entregue para o jogador, quem vai realmente viver aquilo ali é ele e a família dele. Então, assim, a gente pode orientar vários caminhos. Se ele escolher, né, pela direita, ele vai ter que entender que a reação, a ação e a reação é com ele. Né? Então, isso foi algo que a gente percebeu. A gente monta uma estrutura inicialmente com vários profissionais de diversas áreas e a gente imagina que o jogador vai ter um processo meio que linear. Ó, ele vai chegar aqui, a gente vai fazer uma entrevista, uma anamnese, vai entender isso, depois isso, e vai até aqui com ele. E aí a gente faz um piloto com o índio e a gente começa a entender que não, cara. O cara ele quer chegar no restaurante, primeiro ele quer tomar um cafezinho, depois ele come a sobremesa, daí ele vai na entrada, depois ele... Então, o cardápio depende muito de qual o momento de vida do atleta, né? Como é que ele está ali com a organização dele também. Então, alguns era pelo lado financeiro, alguns era pelo lado da imagem, alguns era por esses serviços complementares que ele não tinha. E aí a gente tem que fazer uma reestruturação e a gente acaba lançando um projeto que se chama Prorrogação, que é para cuidar da carreira do atleta, né? Em toda essa área extracampo, digamos assim. E aí a gente retoma com o índio uma ideia que a esposa dele tinha para criar um negócio. Ela queria montar um negócio, não sabia muito bem. A gente faz um trabalho com ela de 9 meses de preparação, entendimento e a montagem do negócio. Em paralelo, a gente começa a trabalhar com o Lúcio também, quando está lá na Juventus e vem para o Brasil, para o São Paulo, fazendo todo esse apoio também, daí toda a estruturação da família aqui no Brasil. Isso tudo é indicação, Diogo? Ou isso um vai falando pro outro? Nesses dois momentos, né? O Lúcio, pela relação que eu tinha com a minha mãe, quando ele vem para a base do Inter, minha mãe que era assistente social, então eu mantive essa relação com ele, com a esposa, com os filhos, tinha esse contato, e aí ela me chama e pede uma ajuda, dizendo, olha, aqui na Juventus vai ser difícil do Lúcio jogar e tudo mais. E aí a gente acaba montando um projeto específico para o Lúcio, né, para ele vir para o Brasil. E aí, depois disso, com o Índio e com o Lúcio, aí começam as indicações. Daí as pessoas começam a entender o que tu está fazendo, e aí o vestiário acaba um falando para o outro, um comentando, e aí logo depois o Índio acaba nos indicando, na época, pro Alan Patrick, na primeira passagem dele aqui, o Williams, e aí a gente vai trabalhando com outros atletas. E aí o mercado começa a entender também o que tu faz, e aí começam outras pessoas de outras áreas a também te indicar. Então, aquele cara que passa a ser um parceiro teu comercial, ele também te indica o cliente para ajustar em outras áreas. Sim, cara, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o corretor de seguro, pode ser, né, um advogado, cara de investimentos, né? Então, isso acaba te dando uma rede também de contatos no meio do futebol muito grande, assessor de imprensa, né, a parte de todo esse staff de saúde que hoje tem, nutrição, fisioterapia, fisiologia, né? Então isso tudo tu começa a ter acesso a esses profissionais, tanto em clubes como fora deles, né? Porque hoje um atleta ele tem uma estrutura muito completa, né? O atleta de alto nível, nos grandes clubes como o Inter, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, o atleta se cuida, se prepara e ele tem o seu staff ali para esses momentos que tá só ele. Eu tava, não para dar nomes, né, mas assim, falando com um amigo, enfim, que tem proximidade muito com os jogadores atuais, assim, eu falei assim, cara, tem gente
que leva tão a sério, que o cara poderia tomar em casa 2, 3 taças de vinho em casa, né? Sem nenhum celular, sem ninguém ver e tal. Mas hoje, esses times de ponta, eles estão tão plugados no jogador que o cara vai treinar pior no outro dia. Ele vai ter uma perda. Vai ter uma micro perda que vai ser rastreado lá pela quilometragem, pela porcentagem. Hoje tem vários. Hoje o jogador chega num clube desses de Série A e ele responde primeiro um questionário. Então assim, como dormiu? Como se sentiu? Tá cansado? Tá estressado? Tá isso? Tá aqui? Então só por aquela pesquisa ali já tem uma média como é que o atleta tá ou não tá. Depois ele vai e ele é escaneado ali, né? Então ele já vê, ó, tem aqui uma fadiga em algum lugar, tem um cansaço, tem uma possibilidade de lesão. Então os caras vão monitorando etapa por etapa até chegar no gramado para treinar. Então é que a gente falou, os caras vão, em algum momento ali eles vão identificar, opa, aconteceu alguma coisa, por que não dormiu tanto? Por que isso? Por que aquilo? E aí ele fala assim, cara, e os que entendem, né, que querem realmente, sim, cara, pegar a seleção, o cara não faz nada, velho, assim, nada. Primeiro que se ele for pra rua, nesses times de ponta, é reconhecido. Então, assim, já é ruim. Então, cara, o cara tá vivendo uma clausura, né, entre aspas, mas que tá enxergando que vai durar mais 10 anos, né? Sim. E depois, cara, 30, na minha idade, na tua idade, os caras já estão aposentados e tem que inventar o que fazer. E aí que tem a questão que a gente pensava lá atrás, né, que era a prorrogação. Como que ele vai se preparar para esse segundo momento? Então, é organizar a vida financeira dele, organizar a estrutura toda dele, societária, contábil, toda essa parte, para quando ele se aposentar com 35, 37, 40, ele ter tranquilidade para escolher aonde que ele vai seguir a carreira dele, né? Ele vai ter muitas oportunidades, ele vai ter muito acesso que, digamos assim, cidadãos normais assim não têm, né? Então ele, pela visibilidade, pela questão financeira, ele vai ter muito acesso. E aí ele tem que escolher, né, algum caminho, ou ao menos separar o que ele quer e o que ele não quer. Boa. E aí como é que foi essa evolução? Tá, meu, aí nós somos com o Lúcio, e aí como é que vai evoluindo e até chegar hoje, assim, o que estão entregando, assim, para em 2025, quais são, onde vocês estão, o que estão fazendo? E aí o que aconteceu, né, amigo? Por conhecer muita gente do meio, a gente acabar contratando e terceirizando muitos serviços, assessoria de imprensa, geração de conteúdo, parte para cuidar, né, do site, para cuidar das redes sociais. Eu fui tendo muitos contatos. E aí, um dos nossos parceiros era uma empresa de assessoria de imprensa. Um dia me chama, né, o Fernando Martinez, lá do clube, na época ainda era Aguante, e fala assim, pô, Diogo, a gente tem uma casa aqui no Menino Deus, e o pessoal que a gente dividia tá saindo, a gente queria pensar um negócio, tu não nos ajuda a bolar alguma coisa? E aí a gente começou a tomar um café e começou a falar, pô, cara, a gente tem um monte de acesso, quantas pessoas do futebol que circulam, né, entre os cafés que a gente faz, os churrascos e tudo mais, e se a gente criar um espaço para conectar essa galera, né, aonde os profissionais do futebol já estabelecidos, já consagrados, possam dividir a sua experiência com aqueles que almejam entrar no mercado. Porque todo mundo falava, como é que eu faço para trabalhar no futebol? Como é que eu faço para trabalhar no futebol? Era o que mais escutava e ainda escuto, né? E aí a gente começou a desenhar isso, montou uma ideia, e aí com essa ideia eu apresentei para 2 amigos meus que já eram empresários, não tinham nada a ver com futebol. Eu falei, cara, eu montei um negócio que eu queria ouvir a tua opinião. E os 2, na hora, falaram assim, cara, eu quero participar. Eu falei, não, mas eu não quero que tu participe, eu quero ouvir a tua opinião. Faz sentido, não faz sentido? Ele falou, cara, faz sentido. Um deles tinha acabado de voltar de uma experiência no Vale do Silício, com a Starts, então ele estava com aquela questão da inovação tal, e ele falou assim, cara, se a gente juntar isso aqui, né, com um espaço de inovação, com algumas ações aí que estão acontecendo no mundo, eu acho que isso pode acontecer. E aí a gente sentou, desenhou um plano de negócio, e aí já saímos dali com o nome pronto, e aí vira Foot Hub, e aí já tínhamos o local, e aí a gente muda totalmente o projeto inicial daquele cafezinho com o Fernando, e aí a gente acaba trazendo, né, a gente se junta e monta o Foot Hub. O Foot Hub nasce em 2018, pré-Copa do Mundo, então a gente faz alguns eventos testes, a gente faz um lá no Dado para testar o modelo de debate, depois a gente começa a fazer alguns eventos na nossa sede, e aí durante 1 ano e meio aí a gente faz mais de 50 eventos, 50 tipos de eventos. Então tinha workshop, tinha palestra, tinha debate, tinha estudo de caso, tinha experiências, então um curso de fotografia com o Lucas Webel lá no Grêmio, que a gente levava o pessoal para o treino do Grêmio, né? Então eles acompanhavam, tinha um momento de teoria, um momento de
prática e o momento de fotografar lá dentro do treino. E aí a gente começa a criar vários modelos. A gente faz um com Tinga e com Benfica, que é uma encenação teatral, assim, a gente constrói uma peça e leva lá para Santa Maria e faz um piloto lá onde eles trazem as suas histórias e as histórias vão se cruzando. Então, assim, primeiro jogo do Tinga, como é que foi o momento atrás do gol do repórter? E aí ele vai indo, primeiro gol, a primeira entrevista, e aí as coisas vão se cruzando até os dias de hoje. O interior é muito carente, né, cara, da presença do jogador, né? E isso foi muito bacana, assim. Então, assim, a gente, durante esse período, a gente trazia muitas pessoas. Então, da área da comunicação foram vários profissionais, da seleção. Então, o Luiz Wagner vivia que hoje está no Grêmio, era na época o responsável por toda a parte de logística e administrativo da seleção, nos trouxe o case da Copa, quanto tempo antes eles se prepararam, como é que foi, né, montar toda essa logística para a Copa, a parte técnica com alguns treinadores, a parte de preparação física. Então, a gente foi trazendo vários profissionais e foi testando esses modelos. Aí chega 2020 e tem uma tal de pandemia, né? E isso nos pega muito de surpresa, porque a gente sempre trouxe aquele DNA que a gente, né, que eu experienciei nos eventos lá que eu fui nos congressos, do curso lá da perestroika, da experiência do aluno. Então, cara, tudo que a gente fazia era voltado para conexão. Então, assim, primeira coisa, convidamos Vinhas para falar, era uma dinâmica de apresentação, a galera se conhecia, trocava contato, contava sua trajetória, e a gente brincava, cara, tem que sair daqui com ao menos um café marcado. E isso a gente foi montando as nossas dinâmicas, os nossos modelos, e aí quando entra a pandemia a gente fala que agora, cara, é tudo presencial, não tinha nada, né, que a gente fazia online. Sei bem, né? Eu só trabalho com junção de gente também, cara. Então a gente leva um tempo para se entender, assim, para começar a ver para que lado que a gente ia, né? O nosso espaço ele foi montado justamente para isso, então a gente estava muito ainda apegado ao local, e aí a gente leva uns 3 meses e fala, cara, isso não vai ser tão simples assim, né? A gente senta, todos os sócios, fala, cara, ou a gente migra agora pro digital e faz um projeto por esse caminho, ou a gente vai ter que esperar e não sabe quanto tempo. E aí uma parte da sociedade não queria seguir do outro formato, a gente reestrutura então a sociedade, reestrutura toda a operação e remonta, né, o que a gente chamou do FutiHub 2.0, que aí sim é trazer o FutiHub para o digital. Um dos últimos eventos que a gente faz presencial foi na federação, que era o GIF, um congresso que a gente faz, um seminário que a gente faz, o dia inteiro lá na federação, com diversos profissionais, diversos clubes, e isso, quem faz a abertura do evento foi o Fernando Carvalho, né? E aí, no meio dessa confusão toda... Você sabe um pouquinho de futebol, né? Bastante, né? E eu tive o privilégio, cara, de vivenciar tudo que ele fez no Inter, né? Como torcedor e acompanhando ali no dia a dia, que nem tu comentou, né? Eu era gandula, eu era maqueiro, ajudava no dia do jogo, quando tinha os jogos da base ali, que não tinha torcida, ficava ali atrás do gol e tal. E aí eu acompanho tudo isso e falo, cara, isso é uma coisa que eu quero trabalhar. Então o Fernando sempre foi para mim um ídolo, já falei isso para ele, né? Que hoje eu tenho a oportunidade de estar junto, de estar acompanhando, de estar aprendendo todo dia com ele. E aí a gente convida ele justamente para fazer essa abertura, para falar de gestão, para falar desse momento de como que estava o futebol. E aí ele, depois assim, ele fala assim, Diogão, eu tenho um projeto aí de fazer um curso. E a gente tinha desenhado um piloto que era para apresentar para ele, que era um curso para ele ser o nosso, digamos assim, o mentor do curso, que era um curso de gestão completo. Começava lá pelo presidente, depois os executivos, até, né, a parte da ponta do futebol. E ele falou assim, eu acho que nós temos que fazer um manual para os executivos. Eu estou vendo aí que o presidente do clube lá do Santos, do Cruzeiro, estão dando umas entrevistas que eles acham que é só apertar um botão lá e o time vai sair ganhando. E aí eu falei, pô, Fernando, a gente tem um projeto para te apresentar que é nesse caminho. E aí a gente desenha, então a gente pega todas as ideias dele, todo o passo a passo que ele imagina que um gestor no futebol precisa fazer, e a gente transforma isso num curso. Ele pega esse piloto, ele fala, o boneco, leva para o Cícero Souza, que trabalhou aqui no Grêmio, estava no Palmeiras na época, e o Cícero também estava construindo um conteúdo lá na Bex para levar para a CBF. E aí eles levam esse material, nasce o curso de executivo de futebol lá na CBF,
E aí o Fernando passa a ser um mentor lá durante um tempo, fica lá acompanhando, porque ele não queria fazer o curso online o nosso. Ele falou, vamos esperar, até que chegou um ponto que a gente falou, Fernando, acho que não vai ter, né, muito o que fazer, vamos tentar ir por esse caminho, ele já estava mais adaptado ali, e aí a gente lança o curso do FootHub, a primeira edição, né, do curso de executivo. Quando a gente montou o modelo, eram 15 vagas presenciais e o restante das vagas online. Sim, que dão 2 metros para cada lado. Exatamente. Máscara, tal, e aí a gente montou tudo, o espaço, tudo mais. E aí o que aconteceu? Lockdown, para tudo, tal. E aí a gente tem que voltar atrás, lançar somente digital. Eram 15, 16 encontros, mais um encontro presencial. Cancela o encontro presencial, fica só no digital. E aí a gente começa realmente a entender como é que essa questão, né, do conteúdo online, de criar as experiências online. Então a gente escolheu a plataforma que naquele momento nos permitia separar em salas para ter as dinâmicas em grupo. A gente escolhe um modelo que a gente pode criar esses momentos de apresentação, esses momentos de conexão, e a gente foi testando tudo ali na prática, até chegar agora à 10ª edição. Então, dia 17 agora de outubro, a gente inicia a 10ª turma do Executivo, né, que pra gente é uma vitória, porque lá atrás o pessoal fala, as primeiras 2, 3 vão ser barbada, vai ser fácil, tal, depois vai começar a ficar mais difícil. E a gente foi ampliando, foi melhorando, foi mudando um pouco o formato. Contrário, né? E aí, vai melhorando. E aí vai melhorando, vai ajustando, o feedback dos alunos foram cada vez melhores, e aí o mercado vai se falando, então os jogadores... Passa a ser pré-requisito, fez, não fez. E aí os caras começam a falar, cara, quer aprender sobre isso, quer pensar sobre a tua carreira no futebol, faz esse curso aqui. Então hoje a gente tem muitos estudantes, muitos fãs aí que querem entender um pouquinho do futebol, mas a gente tem profissionais de clubes... Que são os jogos de antigamente. Que vai lá olhar e daqui a pouco, claro. E um outro público que a gente tem muito hoje são os atletas em atividade ainda, né? E aqueles que acabaram de parar, que começam a nos procurar para entender que caminho que eles vão seguir. Então, muitos atletas fazem o curso para entender, pô, isso aqui é legal, mas eu quero ir para a área técnica. Ou não, isso aqui é legal, eu vou seguir por aqui. Então, a gente tem vários cases aí de atletas que passaram lá conosco, né, no curso de executivo, e hoje tem o Alessandro no Inter, tem o Fred, que era do Fluminense, aí daí o pessoal lá no Fortaleza, o pessoal do Fluminense, quem mais? Jeromel, Lucas Leiva, cara, Mercado, Alan Patrick, então assim, muitos profissionais que ainda estavam jogando, que estão jogando, mas já estão pensando, né, como é que vai ser o seu pós, e aí já começam ao menos a separar, pô, esse caminho aqui é interessante. Demais. Que bom, cara, que tem isso aí, porque a gente acaba vendo pessoas que literalmente ganham milhões, né, cara? Não. Ganham milhões e às vezes, cara, é isso aí. 3, 5 anos o cara não tem mais nada. O cara começa a... Porque não entende, né? Não entende o dinheiro, não entende o comportamento. Vários deles são responsáveis pela grana de uma família inteira, não da... As pessoas não entendem, né, que quantas pessoas estão no entorno ali, né? Exatamente. Então, meu, que legal ver essa iniciativa, assim, porque o poder do futebol, ele é inimaginável, né? Que eu te falei, tava me reaproximando e, cara, e o quanto ele quanto ele precisa ainda, né, ser profissionalizado. E claro, né, aí tem interesse de tudo que é lá. Tem gente que quer que não se profissionalize por interesses, né, diferentes do correto, mas o quanto se ganha, quanto vê, né, os outros países que desenvolveram, pô, pega ali os Estados Unidos, que não era um esporte, um dos principais empresários acaba sendo brasileiro, e aí vai lá, constrói um estádio, leva o Kaká e... Mostra que tem como fazer, né? Claro. Então, assim, e dá resultado, e é organizado, e tem planejamento. Então, é o que a gente preza, assim. E aí, essa questão de lançar esse curso com o Fernando, né? Chegou um ponto que, pô, a gente queria fazer um conteúdo, um curso com algum profissional do futebol. O Fernando tinha um acesso muito mais fácil que a gente. Então chegou um ponto que a gente fez um convite para ele. Falou, Fernando, não tem mais como separar o que tu nos ajuda, o que tu não nos ajuda. Então a gente gostaria que tu fizesse parte da empresa, né? Até para a gente poder pensar outros projetos contigo aqui dentro do FootHub. E aí, de bate-pronto, ele aceitou. E aí a gente começa a criar outros conteúdos, outros cursos. Então a gente tem hoje
curso de gestão de categoria de base, a parte de análise de mercado, que é algo que está muito quente no mercado, né? Os antigos olheiros, que hoje são os scoutings. A gente tem análise de desempenho. Até porque antigamente era olheiro mesmo. Era olheiro, cara, tinha que ir lá olhar o jogo, né? Agora o cara olha dados, né? Agora tem diversas plataformas, tem diversas maneiras de fazer essa análise, né? Então a gente foi abrindo, né, ampliando o nosso leque de conteúdos. Hoje a gente tem um canal no YouTube com conteúdos de todas as áreas também. Então a gente tem um podcast, eu, o Fernando, tem o Williamzinho que tem um conteúdo também de lives. A gente traz muito a questão das categorias de base, que não tem muita divulgação. Então os campeonatos, os profissionais, Sim. como é que cada clube está trabalhando. E aí a gente foi diversificando esses conteúdos assim, e hoje a gente atua tanto na parte de educação como um braço de consultoria, né, para assessorar clubes e investidores, principalmente com esse modelo de SAF, onde o mercado deu uma mudada, deu uma profissionalizada, mas ainda é muito incipiente, ainda está engatinhando, né, ainda tem muita coisa ainda para melhorar. Qual é a tua opinião, cara? Cara, a gente tem uma opinião lá que a gente fala muito, né, lá no FootHub, que é o seguinte: a nossa opinião é uma gestão profissional, esse é o ponto. Então, assim, no clube associativo funciona? Funciona. Flamengo e Palmeiras são prova disso. Tá? Tem alguns clubes que, pela sua necessidade, pelo seu momento, eles não vão ter muita saída. Né? Então vai chegar um ponto que os outros clubes têm muito mais recursos, têm muito mais possibilidades, são mais organizados, e com isso eles não vão conseguir competir com esses clubes que estão, né, com um déficit financeiro, que estão sem credibilidade no mercado. Então, assim, hoje nossos clubes aqui, eles têm uma dificuldade muito grande de atrair os principais atletas. Então, o principal atleta ele vai querer ir para o Flamengo, para o Palmeiras, para clubes que têm uma estrutura. O Cleitinho falou isso aqui, que até os empresários Os caras vão levar para aquele eixo lá, porque a chance... Porque sabe que vão receber, entendeu? Falou a mesma coisa. Ele falou, a primeira coisa, eu vou receber. A segunda, o jogador lá, ele deu o número, ele falou assim, cara, um jogador lá, eu tenho a chance de vender por 50, 60 milhões. Aqui, ele já vai, sim, o jogador vai sair por 25. É isso. Entendeu? Então... E a performance dele vai ser muito mais instável, assim. Então, tu botar hoje um atleta num elenco do Palmeiras, num elenco do Flamengo, é muito mais fácil que ele tenha um potencial dentro de campo maior. Fora a estrutura que o clube propicia. Então, toda a estrutura, todo o staff hoje desses clubes, com fisioterapia, fisiologia, nutrição, a parte dos treinamentos nos campos, a questão logística, viajam muito menos do que a gente aqui. Então, assim, tudo isso passa a ser um diferencial para eles. Então, assim, esses clubes se organizaram, levou um tempo, né? Então, tem a história do Flamengo lá com o Maneiro de Mello e toda a equipe que faz essa gestão. O Palmeiras, na época do Paulo Nobre, aí, que traz o Alexandre Matos e o Cícero para fazer toda essa gestão. Então, assim, tem como, né? Mas, assim, tem trabalho. Eu fico imaginando, cara, o cara, tipo assim, com um Flamengo, velho. Imagina a quantidade de pressão do cara gerir uma empresa desse... É gigantesco. Eles têm uma vantagem que é mais pulverizado, né, do que a gente aqui no Sul, sim, com né, certeza. que é muito mais concentrado a torcida e a pressão, né? Mas assim... Exatamente, até é uma bela correção, porque tem várias pessoas do centro do país que falam, né? Cara, tem várias disputas boas, mas Grenal... Não, é impressionante, é muito concentrado. A gente tem só 2 times, é muito, né, ou o Grêmio ou o Inter, né, o estado, a gente já nasce aqui no estado com essa... Pô, Santa Catarina também, né, cara? E aí vai tomando. Hoje no Paraná, ali também o Oeste Paranaense. Então, assim... mas hoje tu trabalhar num clube do tamanho do Flamengo, assim, a pressão por resultado, a pressão, né, por jogar bonito, a pressão... Tudo isso, né, acaba sendo consequência de tá ali. Cara, muito legal, cara, assim... Pra mim já... clarifica muita coisa, porque foi como eu te falei, né? O entorno do futebol, eu me desliguei há muito tempo, e agora que a gente está retomando, enfim, entendendo, e eu nem tinha noção de que existiam tantas assessorias hoje que bom, né? Que pro jogador, como tu bem falou, assim, cara, querendo ou não, ele é solitário, né? Quem ganha o dinheiro lá é ele, e aí depois ele tem que se cercar de pessoas boas, né? E pela média, assim, né? Não vou dizer que são todos os atletas, mas assim... A história, né, média dos atletas, ele começa muito cedo, então ele tem que abdicar de muita coisa.
E uma das coisas é o estudo. Uhum. Né? Então, assim, como é que um atleta que vai ficar dos 12 aos 18 ali numa categoria de base vai se tornar um atleta profissional, vai para a Europa, vai ter tempo de se preparar, né, para entender de finanças num nível que ele possa negociar daqui a pouco aí com grandes fundos, com grandes bancos, né, entender todas as taxas que envolvem esse mercado. Então, assim, como ele também não vai conseguir se preparar na parte da performance, né, da saúde, então ele vai ter que ter pessoas que assessoram, né, que possam trazer para ele, pessoas de confiança que possam trazer para ele, olha, esse aqui é um dos caminhos, esses aqui são outras possibilidades, e aí ele vai escolhendo já com mais facilidade. Mas chega um momento que o atleta começa a entender que aquilo é muito importante para ele. Então ele começa a se preparar, ele começa a buscar informação, ele começa a trazer pessoas, né, que nem tu falou, pô, eu fui lá e conversei com um cara de podcast, eu fui lá e falei com não sei... Então tu começa a buscar também essas experiências dos outros e uma facilidade que os atletas têm é o acesso, né? Então ele consegue acessar pessoas para bater um papo. Então assim, pô, quero falar sobre investimento em construção. Pô, quem que são os grandes cases aqui do Rio Grande do Sul nisso? Pô, vamos bater lá na porta lá e vamos tomar um café com o cara. Felipe Melnick, gremista no último nível. Então, assim, é um cara... O Felipe não tem uma peça de roupa vermelha, cara. Uma vez eu tava conversando com ele, o podcast foi outra coisa. Gravei podcast também, sei lá quantos anos atrás com o Felipe, e acabou hoje em dia que a gente é sócio no Paleta Atlântida, por exemplo. Então, assim, vai conectando. Vai conectando. Né? E aí é um negócio que, cara, o futebol te propicia muito isso, que é o network, né? Então, assim, a gente fala para todos os nossos alunos, parceiros, cara, quer trabalhar no futebol, a primeira coisa é tu montar a tua rede de contato. Então, assim, mais importante, o conteúdo é importante, mas o relacionamento, porque o futebol é muito dinâmico. Então, assim, um profissional que está no Inter hoje, ele está no São Paulo amanhã, ele está no Corinthians, ele está no Flamengo, ele está no Palmeiras, aí ele vai lá pro Fortaleza, aí ele vai para fora do país, daí ele volta pro Grêmio, e aí o universo da indústria do futebol, ele gira muito rápido. Muito rápido. Então... Cara, 2019, o Cleitinho, ele tem ainda, né, jogadores pelo mundo inteiro, e aí ele foi fazer uma rodada, e aí pro núcleo mais perto dele, ali, dos amigos, ele disse assim, cara, olha só, quem quiser ir, esses jogadores que eu tô indo ver são meus parceiros, não é só clientes, são meus parceiros, dá pra ir. São os brasileiros e tal, já falei com eles que eu poderia levar, 2, 3, tal, não sei o quê. Fui eu e mais um, e aí nós fomos. Então a gente ia fazer Espanha, a gente fez Espanha, Portugal e Rússia. Cara, era o Luiz Adriano. Sim. Nesse meio tempo, cara, o Luiz Adriano voltou pro Palmeiras. Saiu de lá. E aí, esse meu outro parceiro, o Cleitinho assim, então nem vamos pra Rússia. Eu disse, cara, quando que nós vamos pra Rússia de novo? Quando que vamos ter essa chance, né? Tipo assim, tá tudo comprado, gente. Já tinha comprado as coisas, já tinha fazer. Cara, porque assim, pro Cleitinho era só mais uma viagem que ele ia deixar de fazer. Sim. Pra gente, cara, quando é que tu vai convencer a tua esposa que diz, não, nós vamos agora passar 8 dias na Rússia? Não, nem que o raio que parta, né? E, cara, a gente foi uma experiência, foi a única vez que eu viajei pra um país que tu não entende nada, né, cara? Tipo assim, não entende os números, não entende as letras. Não entende. Tive a oportunidade de ir na Ucrânia, né? Então, logo depois também era 2019, foi antes da pandemia. E é bem o que tu tá falando, eu fiquei lá 15 dias e eu só aprendi o Spasiba, que era a única coisa que os caras falavam e mesmo assim foi difícil. Então assim, cara, tu não entendia nada, né? E até a maneira de tu falar daqui a pouco um inglês, um espanhol, os caras já também não entendiam. Então assim, a cultura é totalmente diferente, um país que tinha passado por muitas guerras, tanto é que voltou, né? Então é uma experiência... É uma experiência. Cara, obrigado mesmo, Caí. 1 hora já de papo. Recém começou, né? Mas obrigado, cara. Parabéns pela iniciativa. E como tem uma coisa que guia, né, cara? Eu também fui do Grêmio Estudantil, eu também sempre estava metido. Se era para fazer desde que eu faço, então o cara a gente vai abrindo com as próprias mãos, né? Claro. E é por isso que a gente fala assim, cara, dá. Mas eu não vindo no mesmo... Eu sei, tem gente que teve muito mais oportunidade, teve gente que menos oportunidade, mas... Às vezes não é do jeito mais fácil. Mas aquele negócio... Cara, eu fui para um curso. Sim. Nem sabia o que ia dar. Eu fui. Diferente do que ficar escrevendo textão antigamente no Facebook, hoje em dia no X. Foi mudando. Ou fazer videozinho reclamando no Instagram. Cara, tem gente que reclama e tem gente que faz. E saber lidar aqui, cara... Uma coisa que eu venho conversando muito até 2025, assim... Cara, nós não cabe... Que é a doença do mundo, né? A ansiedade, né? A depressão, essas coisas. Não nos cabe isso, sabe? Assim, o cara tem que conseguir botar na cabeça que
eu vi uma frase muito boa que é: se a gente não tiver fé bem treinada, o cara se afunda. Então, assim, a fé tem que estar muito treinada. Assim, cara, isso não me compete. O que me compete é trabalhar. É tanta porrada todo dia que o cara tem que já entender que, tá bom, esse é o jogo. Então, agora exatamente. Agora eu vou ver onde é que eu vou apanhar menos aqui. Isso, então. eu vou trabalhar. É isso. Porque fora trabalhar, o achar que vai acontecer ou não acontecer, cara, só isso é com Deus e eu tô aqui trabalhando. Com problemas, sem problemas, mas a gente tem saúde, né? E a outra quantidade de gente que tá em hospital querendo só mais um dia. Então, cara, nos basta que... Eu falei agora, eu tava no escritório, o escritório aqui embaixo, né? E eu falei assim, que a feijoada daqui é um mês, e graças a Deus a gente tá fazendo muito evento corporativo. E eu disse, tô sem nada pra fazer, vou lá gravar um podcast. Essa galera já... Eu disse, o que é isso? Que é meio-dia agora, 1h da tarde, já tem reunião às 2, nós vamos sair daqui correndo, já vamos... Mas é a diferença, te conheci, sabe? Pô, entendi o Foot Hub, vi que vocês fazem um monte de evento, daqui a pouco a gente se conecta pra fazer alguma coisa junto. Eu acho que esse é o que gira, entendeu? E aí a gente vai, daqui a pouco, se encontra no aeroporto de novo, surge outra situação. Isso aí. Né? E foi um prazer aqui bater um papo. Deixa as redes sociais aí, cara. Vou deixar as redes sociais lá do Foot Hub. Então, o Instagram é @FootHubBR. Então, é FOOTHUBBR. Tá? A gente tem nosso canal também lá no YouTube, Foot Hub BR. Tem o nosso site, que tem bastante conteúdo e é colaborativo. Então, o pessoal que gosta de escrever, que quer trazer seus estudos, nos procure ali também, que a gente tem essa oportunidade. E eu vou deixar aí também pro pessoal. A gente está começando dia 17 de outubro, tá? O nosso curso executivo de futebol. São 10 encontros online. Essa edição é uma edição muito especial para a gente. Então, a gente vai fazer 2 encontros presenciais. A gente vai fazer uma aula inaugural aqui em Porto Alegre. Tá? Estamos confirmando aí, né, um dos clubes da capital. Acho que até amanhã já nos confirmam, né, que tava trocando aí um treinador, então a gente precisava ter essa confirmação antes, mas a princípio, né, vai ser dia 17, sexta-feira, aqui em Porto Alegre, 10 encontros online, ao vivo, e esses encontros eles ficam gravados também, então se o pessoal perder, quiser rever, e depois dia 5 e 6 em São Paulo. Aí vão ser 2 dias, né, um dos dias no São Paulo com o Rui Costa, executivo que passou aqui pelo Grêmio, um parceiraço nosso. E aí no sábado a gente tem o Cícero Souza, que hoje é o gerente de seleções e traz toda a experiência dele de clubes diversos, de várias séries, e como é hoje gerenciar a seleção. E depois a gente vai para uma dinâmica que é o Fernando Carvalho, André Cury, um dos principais agentes hoje do país, acabou de vender o Estevão lá para o Chelsea, Vitor Roque, e fez as negociações do Neymar, Coutinho. Então, ele participa de uma dinâmica onde os alunos negociam com ele um case real. Legal. Então, a gente cria uma situação ali hipotética no momento, a gente sempre pega um assunto que está quente e traz aquilo ali, e os alunos têm a oportunidade de negociar com ele. E dessa vez a gente está convidando o André Ribeiro, que é um dos principais advogados esportivos, né, do direito esportivo, aonde ele vai ser o outro lado. Então, a gente vai ter o advogado, o agente e o gestor. Então, os alunos vão ter a oportunidade de fazer essa dinâmica e participar nesse contexto. Então, quem falar lá no Foot Hub, lá nas nossas redes, lá que viu o podcast, vai ter um desconto especial aí para essa galera. Olha aí, viu quem fica até o final, né? Que é difícil hoje em dia essa geração. O cara botou no 2 ali, né? Vai. Mas, cara, brigadão mesmo. Parabéns pelo trabalho, cara. Sucesso aí pra vocês. Fico à disposição mesmo. A hora que quiser tomar um café, bater um papo. Não, né? Vamos sim. Vamos falar aí. Tá bom? Beijo, gente. Pra todo mundo que chegou até o final aqui, né? O jeito de ajudar o canal é sempre curtindo, comentando, se inscrevendo e principalmente compartilhando para que esse conteúdo chegue para mais gente. Feito? Beijo do gordo.